Olá pessoal, vamos dar continuidade à parte 1 do exercício, que foi basicamente o dimensionamento, mas para ser mais preciso eu diria que foi a determinação do número de parafusos. Dessa parte 2, nós vamos para o detalhamento. Na verdade, o detalhamento já foi proposto no final do exercício anterior, nós apenas vamos verificar se esse detalhamento é possível. Então, colocando aí uma vista frontal da ligação, dá para perceber as duas linhas horizontais de parafuso. E eu coloquei essa figura para chamar a atenção de vocês para o fato de que as peças externas, que é a peça de seção dupla, que eu chamei de peça 1, ela é puxada para baixo. Como consequência dessa ação, as tensões provenientes do contato entre os parafusos e as bordas dessa peça serão dirigidas, nessa segunda imagem, para cima. Então, esse destaque em vermelho mostra exatamente onde as tensões estão se concentrando. A gente poderia encarar também a partir do princípio da ação e da reação. Então, as peças externas, que é a peça 1, que é uma peça de seção dupla, ela é puxada para baixo e, para que o equilíbrio seja mantido, os parafusos precisam aplicar uma força para cima. E essa força pode ser interpretada como uma tensão. Você pega essa força e distribui na área de contato entre o parafuso e a borda, vira uma tensão. E essa concentração de tensões está destacada aí na cor vermelha. É importante fazer esse destaque porque a gente precisa entender quais são as bordas que são carregadas, que é para onde as forças ou tensões são dirigidas. Esse é um aspecto muito importante porque vai influenciar muito na verificação dos espaçamentos mínimos. Então a gente percebe que nas peças externas, que são puxadas para baixo, as tensões concentram-se do lado de cima de cada um dos parafusos. Em especial aqui, nesse parafuso que está mais próximo dessa borda superior, porque aqui as tensões estão sendo dirigidas para essa borda. Pelo contrário, nós temos aqui a peça interna. Pelo princípio da ação e reação, se as tensões concentram-se para cima nas peças de fora, na peça de dentro, ela vai se concentrar do lado de baixo. E aí a borda inferior é a borda que a gente chama de borda carregada, porque é onde as tensões estão se concentrando, ou para onde elas estão se dirigindo. Vamos agora separar as peças. É interessante fazer essa separação porque a gente consegue entender quais são os espaçamentos mínimos a serem atendidos. E eles não são iguais para ambas as peças. O final tem que ser, mas analisando cada uma delas, apresenta valores diferentes. Por quê? Porque em cada uma delas, a tendência de embutimento forma um certo ângulo em relação às fibras de cada uma. Então aqui eu tenho a direção e o sentido das forças que cada um dos parafusos aplicam nas peças 1. E só reforçando que eles estão dirigidos para cima, apontados para essa borda, a gente chama de borda carregada. Por outro lado, na peça 2, que é a peça central, elas estão dirigidas para baixo. E aí a borda inferior é que é a borda carregada. Essas setas duplas na cor azul são para reforçar, ratificar mais uma vez, a orientação das fibras. Todos os elementos eles são serrados, cortados, de modo que o eixo desses elementos seja exatamente na direção de suas fibras. Então a gente vê claramente, mais uma vez, que se houver embutimento na peça 1, esse embutimento será numa direção paralela às fibras. E já na peça 2, esse embutimento, essa tendência de embutimento acontece numa direção que forma um ângulo de 60 graus em relação às suas fibras. Então, na peça 1, 0 graus, na peça 2, 60 graus. E aí nós temos os símbolos que representam os espaçamentos mínimos
que devem ser respeitados. Esses símbolos, inclusive, eles estão de acordo com o que a nossa norma, a NBR 7190 de 2022, recomenda. Então, vamos rapidamente entender o padrão desses símbolos. Os símbolos A1 e A2 são as distâncias entre dois conectores, entre os eixos de dois conectores, ou os eixos dos furos. E o A3 e o A4 é a distância de um conector a uma borda da peça. Observa que tem no A3 e no A4 os outros índices C e T. Esses índices C e T estão relacionados ao fato de a borda ser carregada ou não. Quando a borda é carregada, recebe o índice T. Quando a borda não é carregada, recebe o índice C. Agora, distância entre conectores A1 e A2. Qual é a diferença entre o A1 e o A2? O A1 é a distância mínima a ser atendida na direção paralela às fibras. Então, a gente vê claramente aqui na figura 1 que a distância entre esses dois conectores, ou para ser mais genérico aqui, generalista, a distância entre as duas linhas horizontais, distância na direção das fibras da peça, é o A1. Enquanto na peça 2, o A1 está nessa direção. Por quê? Porque essa é a direção das fibras da peça 2. Já o A2 é a distância entre duas linhas ou dois conectores na direção perpendicular às fibras. Então, na direção perpendicular às fibras, eu tenho a distância entre essas duas linhas inclinadas e entre essas duas. Na direção perpendicular às fibras, A2. Entre essas duas linhas horizontais, eu tenho essa distância medida numa direção perpendicular às fibras, que é o A2. O A3 e o A4, qual a diferença entre eles? O A3 é a distância entre um conector e a borda na direção das fibras. E o A4 é a distância entre um conector e a borda numa direção perpendicular às fibras. Então, a gente percebe que a distância entre quaisquer um desses conectores e essa borda é a mesma e deve atender o valor A3T. A3 porque é na direção paralela às fibras. E o T, que é porque as tensões ou as forças que os parafusos aplicam na peça estão orientadas para essa borda. Então, é A3T. O A3C, que seria medido desse lado, a gente nem vai, não vamos nos preocupar com ele. Por quê? Porque a outra extremidade da peça está muito distante daqui. Isso aqui foi apenas um corte, né? uma separação da região para fazer o estudo da ligação. Mas a outra extremidade está muito distante. E o A3T, nesse caso, não é relevante. Pelo mesmo fato aqui na peça horizontal, não vou me preocupar nem com o A3T, nem com o A3C. Porque na direção das fibras, a outra extremidade da peça está tão distante que eu nem sei, mas com certeza a distância mínima seria atendida. E por último, o A4. Vamos olhar aqui na peça 2. Então, distância entre quaisquer desses conectores dessa linha inferior e essa borda inferior é o A4T. Por quê? Porque as forças estão dirigidas para ela e a gente chama essa borda de borda carregada. Por isso tem o índice T. Por outro lado, eu tenho essa borda. E as forças que esses parafusos aplicam na madeira não estão dirigidas para essa borda. Então, é uma borda descarregada. Já na peça 1, o A4T e o A4C, eles vão receber o mesmo valor pelas expressões que vão vir aí mais para frente. E eu não distingui um do outro. Por quê? Porque de acordo com as expressões, quando a força ela é perpendicular às fibras, o A4T dá o mesmo valor do A4C. Então, acaba sendo indiferente. E aqui embaixo tem a descrição do que representa cada um desses símbolos. É importante dar uma outra lida, né, para tentar fixar essas informações. É algo simples, mas precisa de alguma repetição. Então, dá uma pausa e dá uma lida aí
e confere se entendeu bem, tá? E quais são os valores desses As? Bom, esses valores eles são apresentados na tabela 14 da nossa norma. A tabela 14 da nossa norma não é essa tabela. Essa tabela apresentada aí é um recorte da tabela 14, porque a tabela 14 ela contempla outros tipos de conectores, como pregos e parafusos de rosca soberba ou parafusos de ponta cônica. Aqui tem o trecho da tabela que se referem aos parafusos passantes, que são os parafusos do nosso problema. Então, nós temos aí os valores dos As mínimos. Observem que eles podem variar em função do alfa e em função do D. Certo? Em todas as fórmulas, ou tem o alfa, ou tem o D, ou tem o alfa e o D. O D é o diâmetro do conector, que nós escolhemos no início do exercício, que seriam os conectores de 16 milímetros. E o alfa é o ângulo formado entre a força e a direção das fibras. A direção da força e a direção das fibras. E aí eu trouxe agora essa tabela com os dados numéricos calculados, né, com os resultados finais. Então, só lembrando que nós temos duas peças que devem ser verificadas, as distâncias mínimas. As peças 1, que é uma peça de seção dupla, e a peça 2. E uma informação importante é que a direção que a força forma em relação, ou melhor, o ângulo formado entre a direção da força e a direção das fibras da peça 1 é 0 graus. Para a peça 2, 60 graus. Então, a gente pode vir aqui e calcular o valor do A1, que, independentemente do valor do ângulo, vale sempre essa expressão. Então, por exemplo, para as peças 1, o alfa vale 0. Cosseno de 0 é 1. 4 mais 3, 7. Então, o A1 para a peça 1 é 7D. 7 vezes 1,6 dá 11,2. Já para a peça 2, o ângulo vale 60 graus. Então, você coloca 60 graus aqui, efetua esse cálculo, fica em função de D, substitui o valor do D, 8,8. A2, ele sempre valerá 4D. Então, independente da orientação da força, ou o ângulo que a direção da força forma com a direção das fibras, sempre 4D. Então, por isso que temos os mesmos valores aqui. Já o A3T, você vai escolher o maior desses dois valores, maior valor entre 7D e 8 centímetros. E o A3T só faz sentido calcular se o ângulo alfa estiver entre menos 90 e 90. Eu vou apresentar umas ilustrações em seguida e isso certamente vai ficar mais claro. O A3C ele pode assumir quaisquer dessas três expressões e a escolha de cada uma delas vai ser em função do valor do ângulo alfa. Então, o A3C não será calculado nem na peça 1, nem na peça 2. Tá? Isso a gente já discutiu. Por isso que eu coloquei não se aplica. Bom, o A3T vai ser o maior valor entre 7D e 8 centímetros. O maior valor dos dois é 7D. 7 vezes 1,6 dá 11,2. A4T. O A4T vai ser o maior desses dois valores. Então, você vai fazer o cálculo para a peça 1 e para a peça 2. Para a peça 1, o ângulo alfa vale 0 graus. Seno de 0 dá 0, isso aqui dá 2D. Naturalmente, 3D é maior. Então, 3 vezes 1,6, 4,8. Já para a peça 2, o ângulo é 60 graus. E o maior dos dois valores aqui é o valor de cima. Quando substituir o valor do alfa igual a 60 e D igual a 1,6, eu obtenho 6 centímetros. E por último, o A4C. O A4C, que vale sempre 3D, independente da peça e da direção
e do ângulo que a direção da força forma com a direção das fibras, 4,8. Certo? Olhando aqui para o valor de A4T e A4C, a gente percebe que para a peça 1, cujo ângulo vale 0 graus, sempre 3D vai ser maior que o valor daqui de cima. Aqui de cima, se o ângulo for 0, dá 2D. Então, tanto o A4T quanto o A4C, na peça 1, vale 3D. Então, por isso que eu não fiz distinção aqui. Não chamei de A4C nem A4T. Eles vão assumir os mesmos valores. E agora algumas ilustrações que foram extraídas da norma, para que a gente consiga fixar melhor as informações passadas. Então, olha só. O A1 e o A2 é a distância entre conectores. Se eu estou medindo na direção paralela às fibras, na direção das fibras, é A1. Se eu estou medindo na direção perpendicular às fibras, mesmo que eles estejam desalinhados na direção transversal, eu meço a distância entre duas linhas. Nesse caso, entre essas duas linhas horizontais, o valor mínimo que eu devo atender é A2. Já para A3T, só faz sentido calcular se o ângulo alfa estiver variando de menos 90 a 90. Lembrando que ângulo alfa igual a 0 significa que a força está dirigida na direção paralela às fibras para a extremidade da peça. Então, ele varia, ele só pode ser calculado, só faz sentido calculá-lo, se o ângulo alfa estiver entre menos 90 e 90 graus. O A3C, que é quando a força não está apontada para a extremidade da peça, só faz sentido ser calculado se o ângulo alfa estiver entre 90 e 270. Né? Ângulo alfa igual a 0, a força está apontada para cá. Então, se só faz sentido calcular quando ela está apontada para o outro lado, ou tem uma componente apontada para o outro lado, só vou fazer esse cálculo se ela estiver entre 90 e 270 graus. Agora, o A4T. A4, distância entre conector e borda ou extremidade da chapa na direção perpendicular às fibras. E o T significa que é uma borda carregada. Então, só faz sentido calcular se a força ou uma componente dela estiver apontada para a borda. Isso vai acontecer se o ângulo alfa estiver variando entre 0 e 180. E o A4T? O A4T é quando a força ou a componente dela não está apontada para a extremidade da peça. Então, só faz sentido calcular se ele assumir valores entre 180 e 360. Vamos juntar aqui as duas peças novamente e tentar ver quais vão ser os valores mínimos finais a serem atendidos. Para que a gente possa enxergar um pouco melhor, vamos ampliar e substituir os valores. Então, os símbolos agora foram substituídos pelos valores que foram calculados, que estão aí nessa tabela. A tabela foi mantida. Então, eu devo verificar se, com os valores mínimos, eu consigo fazer a instalação desses parafusos. Como é que a gente poderia fazer isso? Uma forma simples de fazer isso é, se eu conseguir somar esses valores aqui e o resultado não for maior, os valores mínimos somados não resultarem em um valor maior que a dimensão da peça, que nesse caso é 26, significa que cabe. Nesse caso da outra peça, se eu somar esses valores e o resultado não for superior a 22, que é a dimensão da peça, então cabe. Mas aí tem um detalhe importante, porque essa medida aqui vai ser 6,4, 6,4, ou vai ser a componente na direção perpendicular às fibras da peça 1, a componente de 8,8. Então é preciso fazer essa conferência. Aqui vai ser 6,4 ou vai ser a componente vertical dessa cota
de 11,2. Também preciso fazer o cálculo e verificar. Né? Quando há dúvida se vai ser uma medida ou a outra, calcula as duas e escolhe o maior valor. Então vamos aqui verificar se o resultado que nós temos para B1 realmente é maior do que o valor mínimo necessário. Então, calculando aqui com essas cotas, ficaria 2 vezes 4,8 mais 2 vezes 6,4, que é o que tem na expressão de cima. Agora, trocando essas cotas de 6,4 pelas componentes dessa cota de 8,8, né, que é 8,8 para as duas, para fazer o cálculo dessa componente, multiplica por seno de 60, e aí a gente consegue fazer o cálculo da expressão de baixo também, que deu 24,84. Então, qual dos dois eu fico? Eu fico com o maior deles, 24,8. O valor que eu tenho disponível é 26. Então, eu consigo fazer a instalação. Significa que cabe. Significa que cabe. Dá para agora fazer a verificação na direção de B2. Tá? Então, vamos lá. Eu vou inicialmente somar essas cotas aqui. Somando essas cotas, dá 17,2. E eu também vou fazer o seguinte, vou somar essas duas cotas de extremidade e ao invés de colocar 6,4, eu coloco a componente vertical de 11,2. Se eu fizer isso, né, significa multiplicar 11,2 por seno de 60, obtenho um valor de 20,5. Vou ficar com o maior deles. E aí eu olho para a minha peça. Minha peça ela tem 22. Se eu preciso de pelo menos 20,5, então significa que cabe. Então, essa disposição para esses parafusos, nessa configuração, com essas peças de madeira e com essa força solicitante, é uma disposição viável. Aqui eu destaquei as decomposições feitas, tá? Então, eu supus esse triângulo aqui e calculei o valor dessa medida daqui, que em relação ao ângulo de 60 é o cateto oposto. Então, tem o cateto oposto à hipotenusa, para fazer decomposição, usa o seno. Então, está destacado aqui na cor azul. E aqui em cima, nós temos a cota de 8,8 e tem essa componente que é o que eu quero. Esse lado, em relação ao ângulo de 60, é o cateto oposto. Então, para decompor 8,8, multiplica por seno, que está destacado aqui em cima, seno de 60. Esses dois triângulos aqui, ó, amarelo e azul, também foram colocados aqui embaixo em tamanho maior para que fosse feita a conferência e confirmar se são realmente esses valores. Dito isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir o gabarito de furação, ou seja, eu vou determinar as cotas finais. Por quê? Porque a soma dessas cotas aqui não dá 22. Então, eu tenho que redefinir esses valores de modo que eles apresentem resultados finais maiores que os valores mínimos que estão aqui na cor verde e que, quando somados, dê exatamente o valor de 22 centímetros. Então, os valores finais escolhidos, isso aí é arbitrado, né? O projetista arbitra, mas com critério, são os valores apresentados aí na cor magenta. Qual o critério? Você deve escolher para cada um deles um valor igual ou maior ao mínimo e que, quando somados esses valores, dê exatamente a dimensão da peça. Então, 6 é maior que 4,8, ok. 10 é maior que 6,4, ok. 6 é igual a 6, ok. Estou ali no valor mínimo, tá ok. Quando eu somo esses três valores, dá exatamente 22 centímetros. A mesma coisa a gente faz aqui, ó, para as medidas nessa direção. Então, 5 é maior que 4,8, 8 maior que 6,4, idem, idem, ok. Então, individualmente, eu estou atendendo os valores mínimos. E quando eu somo, esses quatro valores dá exatamente o valor da dimensão da peça, dá 26 centímetros. Tem um outro detalhe também, que é quanto que vai ser
essa parte saliente aqui do lado de cima. Essa parte saliente do lado de cima, eu escolhi 4 centímetros. Por quê? Veja só, estou representando esse triângulo agora. Essa medida aqui, que é a hipotenusa do triângulo, é o A3T da peça 1. O A3T da peça 1 vale 11,2. Se eu decompor nessa direção, ou seja, se eu multiplicar 11,2 por seno de 60, dá 9,7, que eu arredondei para cima, porque 9,7 é o valor mínimo. Arredondei para 10. Se esse pedaço daqui vale 6, quanto que falta para 10? 4. E aí nós temos o detalhe da ligação com o gabarito de furação. Essa seria uma representação dessa ligação, com as cotas finais, com as marcações dos furos, para ser encaminhada à execução. Bom, é isso que tinha para falar. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo que chegou até aqui. Obrigado e até a próxima.